Fala, galera da internet, Rodrigo Carlos na parada, figurinha carimbada, alô pai, alô mãe, tô na Gandara não, tô trabalhando, tô feliz da vida pra mais um episódio do Terraço Podcast, com a minha apresentação, Rodrigo Carlos, o figurinha carimbada, produção dele, quem? MacGyver. O próprio, nosso querido MacGyver. Mas antes desse episódio, já sabe, né? Sempre curtir, comentar e ativar o sininho. E eu sempre falo todos os dias, toda hora, a todo momento que eu estou sendo privilegiado a cada episódio, um convidado contando aquela história de superação, aquela história de vitória, aquele bate-papo sem amarras. E hoje não seria diferente, porque eu estou recebendo uma convidada. E olha, que currículo invejável, impecável, porque ela é publicitária, ela é facilitadora em treinamentos, mas isso agora, mas antes, a filha do seu César e da dona Beth já fez muita coisa e tem orgulho de ser belo-horizontina. Ela ajuda outras mulheres, ela ajuda outras pessoas, ela te encoraja, ela já trabalhou, ela já fez, ela já aconteceu. Quando criança, as brincadeiras é as mesmas, né? Da turma do 30 mais, 40 mais, é pique-esconde, é o quê? É rouba-bandeira, é jogar peteca, é pera, uva, maçã, salada mista. Gente, eu tô recebendo aqui hoje, com muito prazer, a Lilian Álvares, publicitária, que vai contar a sua história e vai engajar você em coisas boas, eu tenho certeza. Muito prazer te receber aqui, viu? Seja bem-vinda. O prazer é todo meu, obrigada. Que bom. Bom, a gente tem sempre aqui um rasta pra trás, um rasta pra frente. A nossa convidada, ela se chama Hillary, e ela hoje tá brilhando lá no SBT. Então ela falou assim, figurinha, quando rasta pra trás, volta. Quando rasta pra frente, vamos que vamos. Então tá bom, então vamos que vamos pra trás um pouquinho pra conhecer a história de Lilian Álvares Tavares, que é Lilian Álvares, né? Que é a filha do seu César e da dona Beth. Ela é de Morada Nova, é isso? Morada Nova de Minas? A terra da tilápia? Que legal. Vamos contar um pouco dessa história. Conta pra mim, como que foi essa infância lá em Morada Nova, na terra da tilápia? Aquela infância sem internet, né? Como você diz aí, dos 30, 40 mais, mas brincando de pique-esconde, de rouba-bandeira, de queimada, esfolando o dedão, não é assim? Tampando, tirando a tampa do dedão. E com a questão da família, da cultura, do respeito, do afeto. Você cresceu lá em Morada Nova? Eu sou belo-horizontina, mas Sim. a minha família é de lá. Né? Tanto os meus avós quanto os meus pais, que depois de mais velhos vieram para Belo Horizonte para estudar. Mas a sua infância foi lá ou foi aqui? A minha infância foi aqui e lá. Porque aqui era durante a semana, né? E lá era nos feriados e nas férias. Então você veio de Morada Nova já criança para cá? Eu nasci aqui e cresci em Belo Horizonte, mas passei grande parte da minha infância, da minha adolescência em Morada, por sempre estar lá, né, próximo da família. Nos finais de semana? Nos finais de semana. Tá, então vamos pegar aqui de Belô. Você foi criada aqui, mas passou a infância indo e voltando. Daqui, de Belo Horizonte, o que você lembra do início, assim, de criança, da Lilian criança? Olha, Rodrigo, eu ficava aqui, depois eu ia pra lá, mas aqui eu me lembro de tal coisa, eu estudei em tal lugar. Eu estudei no Instituto de Educação de Minas Gerais, aquele colégio lindo, maravilhoso ali no centro, rosa, né, que tem a arquitetura portuguesa, né? Colégio de 1906. Isso já foi o colegial, né? Da quinta à oitava. Da quinta ao Não, do primeiro período até o terceiro ano. É mesmo? A minha turma foi a primeira do científico. Então deixa eu entender. Você estudou primeiro, segundo, terceiro, quarta série, tudo na mesma escola até o ensino médio? Até o segundo grau, que a gente chamava, né? Porque ensino hoje médio. Mudou tudo, a gente não sabe mais como que funciona a educação, né? Verdade. Porque antes tinha essa divisão, mas eu passei a minha vida toda lá no Instituto de Educação. E o Instituto era uma escola conhecida por formar professoras. Né? Era o curso de magistério de Minas Gerais, era no Instituto de Educação. Que legal. E eu acho isso tão interessante, porque eu falo que eu tinha um desejo de fazer psicologia e sempre gostei de lidar com pessoas, né? De me comunicar, de me relacionar. E aí, parando para refletir sobre a trajetória, olha, eu estudei numa escola que era para ser professora, magistério. Sim. Mas minha turma primeira turma do científico, né?
E acaba que a vida vai trazendo aí outros vieses e hoje eu trabalho com as mulheres também, né? Como a gente vai Bacana. falar um pouquinho mais pra frente. Arrastadinha pra trás. Lilian, como é que é? Lilian é solo, tem irmãos? Como é que é? Eu tenho 3 irmãos. Tá, então a gente vai falar assim, como que era lá na casa do seu César e da dona Beth? Rodrigo, eu me remeto à memória da minha casa, eu lembro eu e meus irmãos, a gente fazia... Bagunça. Com certeza, essa casa cheia de alegria, como é que era? Pai e mãe bravos? Conta um pouquinho desses pais maravilhosos. Pai e mãe vivo, em memória? Graças a Deus ainda vivos. Amém, que bom, Ativos. Meu pai, empreendedor nato. Né? O bacana. meu primeiro trabalho foi na empresa do meu pai, que era uma farmácia que ficava em frente ao Estadual Central, chamava Droga Lília, eu tinha 15 anos. Legal, E seu nome. foi em homenagem, a farmácia era do meu pai e da minha tia Cida, que era farmacêutica. E então lá foi o meu primeiro emprego. E aí acaba que uma mudança da própria legislação do mercado farmacêutico, com a abertura aí dos laboratórios, né, a venda sem atravessadores, eles decidiram fechar a farmácia e o meu pai vendeu a parte dele e comprou uma van, que ele trabalha até hoje com Que transporte, legal. fazendo o transporte das pessoas que fazem hemodiálise, Certo. lá de Morada Nova para Curvelo. Aham. Então, é lá no interior. E minha mãe, funcionária pública. E aí, a vida inteira, meu pai empreendedor, meu pai já teve vários negócios, né? Então, eu falo que a minha escola do empreendedorismo é em casa. Mas só hoje que eu tenho consciência, né, de compreender que quando a gente é criança, a nossa percepção é muito diferente. Né? A gente visualiza, mas a gente não compreende muito. Uhum. E eu tô falando isso porque eu lembro da minha mãe a vida inteira falando: faz um concurso público, faz um concurso público, faz um concurso público. E eu não entendia. Eu falava: por que ela quer tanto que a gente faça um concurso público? Estabilidade. Por causa das dores do empreender, né? Aham. Que hoje eu falo que a gente também ensina isso. Como que a gente lida com essas dores? Porque empreender, eu gosto de dizer que não é para amador, né? É pra corajosos. É para corajosos e para quem realmente quer fazer, né? Se você se identifica ali, se você vê um sentido naquilo que você está fazendo, é menos difícil, né? Se tem um sentido, é menos difícil. E se você pode usar as suas habilidades, porque Deus deu para cada um talento, não é assim? Verdade. Então, isso dentro da área de gestão de pessoas, a gente chama de competências. Então, se você consegue colocar as suas competências em utilização, em relação àquilo que você faz, né, para você empreender, ou mesmo como intraempreendedor, que às vezes a gente acha que ser empreendedor é só ter um negócio. Não, você pode ser um empreendedor dentro do negócio de outra pessoa. Quando você gerencia um projeto, quando você desenvolve um projeto, você lidera outras pessoas, você faz aquilo acontecer, né? Empreender é fazer acontecer. Eita, MacGyver, hoje vai ser aula, hein? Mas aqui, antes da gente mergulhar de ponta no empreendedorismo, né, na escada da empresa, no começar, no Prolabora, em tudo que tem que acontecer, vamos falar dessa moça que chegou até aqui. Lília, é a caçula, é a do meio? Sou a segunda. É a segunda. Sou a segunda. Então tá, tem 3 irmãos então. Sou a segunda. E aí, então, finalizando, né? Pai empreendedor, mãe funcionária pública. Então veio do seu César essa veia de empreendedorismo. Na verdade, a minha família são empreendedores. Os meus avós eram Como empreendedores. chamam seus irmãos? E o meu irmão, Túlio, lá de Brasília, empreendedor, Isso, tem oficina pronto. mecânica, tem também loja de peças usadas. Pode fazer merchan? Pode, fica à vontade, é um papo sem amarras. Quem precisar de peças usadas lá em Brasília, pode procurar HM Peças. Túlio é o mais velho? Túlio é depois de mim. Depois de você. Adriana, minha irmã mais velha, decoradora. Sim. E a Valéria, que é a mais nova, que também é personal. Então, todos são empreendedores. Pronto. E tirando essa questão, né, que minha mãe falava com a gente, vai fazer um concurso público e tal, que eu falo que hoje a gente compreende, também não teve assim um faz isso ou faz aquilo. Os meus pais deixaram a gente livre para a gente escolher o que a gente queria fazer. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, porque
a gente acompanha outras pessoas que... porque o pai era advogado, o filho tem que ser advogado. Porque o outro era arquiteto, você tem que ser arquiteto. Ou porque fiz tal atividade, você também tem que fazer. Né? Cada um vai na vibe, Cada um vai naquilo que se identifica. se Igual, identifica. por exemplo, o meu irmão. Meu irmão sempre gostou de carro. Sempre. A vida toda. E ele é um pouco meio MacGyver também. E isso é uma característica do meu pai também. De consertar as coisas. Meu pai foi estudar, depois de mais velho também, foi fazer curso técnico lá no Senai. E jogar ping-pong também, ficou fera no ping-pong. É mesmo? Então, a gente vai construindo isso. Não foi assim, faça isso. O meu irmão formou em TI e foi para a oficina mecânica. Porque o carro sempre fez sentido para ele. Então, foi assim, muito livre. A gente vai fazendo. Porque também uma coisa que eu preciso dizer que é... Hoje a gente fala de gestão de carreira, de mentoria de carreira, de desenvolvimento. Mas na nossa época de adolescente não tinha isso, né, Rodrigo? Não. A gente... O emprego é que escolhia a gente, não era a gente que escolhia o emprego. Mas você não concorda que é por causa que os tempos mudaram? Por exemplo, lá nessa casa lá tem um personal, tem um mecânico e tem uma líder em empreendedorismo, correto? São duas irmãs e um irmão, uma decoradora. Isso. Duas mulheres e um menino. É isso? Isso. Bagunça em alto nível. Você concorda que, mesmo seu pai tendo essa veia de empreendedor, a sua mãe sendo funcionária pública, todos tinham uma única mentalidade, né? Primeiro, seus pais criar família, né? Que eu te perguntei sobre estudar, sobre infância, essas coisas. Você foi pro científico. Não tinha nada a ver para fazer ou concurso, ou curso técnico, até mesmo a sua formação de ensino médio foi diferente daquilo que todo mundo queria padronizar para você naquela época. Voltando um pouquinho na escola lá, desde da quarta série, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até o ensino médio, tem alguma boa lembrança de amizade, tem alguma boa lembrança que deu aquele start, falou, eu vou fazer isso porque aqui na escola tá me despertando ser empreendedora, porque você já foi outras coisas antes. Na escola em si, não. Mas algo que eu vejo que eu sempre tive é essa questão da liderança. De ser chefe de turma. Era chefe de turma? De ser a capitã do time de handball. Né? E quando eu era mais jovem, eu gostava mais das questões da atividade física, como o handball, do que o ensino mesmo. Mas aí na 7ª série eu tomei bomba. Ah, tá. E aí, na 7ª série, quando eu tomei bomba, que eu cheguei em casa e que aí a minha mãe virou para mim e falou assim, é bom que não precisa comprar os livros de novo, né? Porque era tudo muito difícil, né? Eu lembro do meu pai falando, olha, não vamos gastar o caderno. Eu falo que hoje, para mim, luxo, sabe o que é, Rodrigo? Eu poder pegar um papel branco e rabiscar, gastar quantos papéis eu quiser. Isso, para mim, é sucesso. Por causa de pensar, 4 filhos, tenho que estudar todos os meninos. Meu pai falava isso, não fica desperdiçando, né? E aí eu lembro que essa chavinha do estudar e do buscar desenvolver aconteceu quando eu tomei essa bomba, que aí eu acho que eu trouxe para a consciência do investimento de tempo, do cuidado, né? Do investimento financeiro mesmo dos meus pais com a gente. E aí eu passei a gostar de estudar. E aí eu comecei a realmente estudar, porque antes disso não. A bomba deu aquele start, opa, deixa eu acordar, deu o start. Porque eu preciso ir pra frente para as coisas que eu quero almejar, fazer, né? Eu tenho sonhos a conquistar e não pessoas a impressionar. É tipo mais isso. ou menos isso. MacGyver, vamos pro nosso apoio cultural primeiro, porque na volta eu quero dar uma lapidada na cidade. Nós estamos só em Belo Horizonte. Quero ver a ida pra lá, pra Morada Nova, os passeios, o que aconteceu lá, porque você já viu que ela não dá brecha. Ela, ó, eu vou mergulhar no empreendedorismo pra galera sacar. E ela tem essa raiz, essa vibe, essa veia de que, tipo assim, eu quero pegar alguém que está arrasado e botar lá no topo. Aquilo assim, sua empresa não tá virando, me procura que eu vou virar a sua empresa. É empreendedorismo em alto nível, meu querido. Vamos que vamos? MacGyver, como você sempre atrapalha as minhas coisas, me dá só um time, né? Just time, no tempo certo, MacGyver. É, desse jeito. Ótica, né? Vamos abrir com ela. Como eu tô à procura da ótica aqui, MacGyver, se você jogar na tela aí, eu vou no embalo. Com você, Ótica dos Irmãos, meu querido Wesley Piscininha. Grande abraço pra ele, o homem do skate.
tá sempre com a gente aqui, um grande parceiro da gente. Você que trabalha aí todos os dias, tá com a vista cansada de tanta tela, procura lá a Ótica dos Irmãos, lentes de contato e óculos de qualidade. Você pode ligar no 99505-2866, @ótica_dos_irmãos. SGR Loja, nosso parceiro, tá malhando, viu? O homem tá malhando, MacGyver. Grande Beto, o homem de Beltrão, grande abraço pra você, viu, meu querido? Obrigado mais uma vez por essa parceria, por esse patrocínio com a gente aqui, firme e forte. SGR Loja, você lojista que quer abastecer sua loja. Vai abrir uma loja? Quer abastecer com produtos eletrônicos, celulares? Procura meu amigo Beto, que ele vai abastecer sua loja com produtos da Amazon, Xiaomi, Realme e Apple. Lembrando que o Beto é o representante da Realme aqui em Belo Horizonte, produtos com garantia de 1 ano. A loja tem os melhores preços para você, no Padre Eustáquio, 1206, no bairro Carlos Prates. O telefone é o 99734-5517. Centro Veterinário? É ela? Opa. Ah, sabia que você colocou. MacGyver, que ficou bacana, hein, MacGyver? Você não brinca não, hein? Nosso novo parceiro tá com a gente. Muito obrigado, viu, querida doutora Danielen? Não é nem Daniela e nem Daniele, é Danielen Ramos. Grande abraço pra você. Centro Veterinário Animal e Vida, há 10 anos no mercado, cuidando com carinho e dedicação do seu amiguinho. Não tem pai de pet, mãe de pet? Pois é. Então seja bons pais para os seus pets. Temos consultas domiciliares com marcação e na clínica também, por ordem de chegada. Hotel, cirurgias de todos os tipos, internação com equipe fixa e capacitada para cuidar do seu bichinho. Cuidados emergenciais é na Clínica Animal e Vida. Veterinários preparados para todas as situações. Na Avenida Consolação, 590, Gávea 1, Vespasiano. Grande turma do Centro Veterinário Animal e Vida. O seu animal é a nossa vida. E o nosso querido Adair, a de Lava Seco, e eu só falando errado, e ele, meu querido, é a de Lava Seco. Grande Adair, obrigado pelo carinho. A limpeza do seu sofá e estofado é com a gente. @a de Lava Seco, o telefone é o 98444-2933. E pra ser um colaborador, ó a caixa registradora. Plim, plim, plim. E agora não chegou nada. Pois é, só cai nesse telefone. Gente, fecha aqui, MacGyver. Esse é um projeto muito bacana, né, que eu e o MacGyver resolvemos fazer, que é o nosso podcast, o Terraço Podcast, um bate-papo sem amarras. Mas todo projeto precisa de colaboração e a gente gostaria de contar com a sua colaboração. Você pode ser um parceiro, mas também se você quiser fazer um Pix, não se intimida não, pode fazer, porque aqui a gente aceita de coração. 989382630, pode fazer um Pix lá pra gente, seja qualquer valor, MacGyver. Eu fico feliz demais. Se cair lá, a registradora cai aqui. Tamo de volta com ela, Lilian Álvares, a mulher que vai levantar o seu empreendimento. Ela quer uma reunião com você, com sua turma. Ela quer falar de coisas boas da sua empresa. Ela sempre carregou com ela, né, a vontade de contribuir. Esses valores desde do pai, né, o seu César e a dona Beth. Então, assim, desde o início que eu tô vendo que ela é acelerada, MacGyver, 220, cortando de 80. Mas assim, a sua ida lá pra Morada Nova, a terra da tilápia, você falou, Rodrigo, eu ficava aqui, mas eu ia pra lá, eu ia ficar aqui. O que fazia lá você nos finais de semana? Ia todo mundo? Tava todo mundo lá, só você que ia? Como que é essa logística? Porque pelo que eu entendi, você tava em Belo Horizonte. Ia final de semana pra lá. Pai e mãe tava lá, os irmãos estavam lá. Onde tava essa galera? Conta pra mim, explica um pouquinho. Não, todo mundo aqui, mas nos feriados, né? Turma do sítio, Magal. Tinha um sítio lá, é isso, deve ser. Porque minha avó mora lá Pronto, em Morada Nova. a Bisa tava lá. Minha bisavó fez Sim. 94 anos semana passada. Ô, bênção. Um beijo. Sim. Então, a gente ia nesse sentido, né? Dos feriados e das férias. Que cavalheirismo, hein, garoto? Mas, obrigado, MacGyver. Encontrar mesmo com a turma de lá, coisas de adolescente. Vamos jogar queimada na rua, vamos então, encontrar, lá era fazer... a Lilian diversão, era pros finais de semana lá em Morada Nova pra matar a saudade da infância. Então, todo o acontecimento era aqui em BH. Mais nos feriados, né? Porque Morada Nova são 315 quilômetros daqui em Morada. E eu falo que hoje a Morada é conhecida como a terra da tilápia, porque hoje ela é referência em criação de tilápia em tanque-rede. Então, tem muitas empresas desse segmento lá.
E como eu falei que meu pai sempre foi empreendedor, ele lá atrás, bem lá atrás, com mais 2 tios, tiveram a ideia da criação da tilápia quando a tilápia ainda não tinha esse valor de mercado. Então essa tilápia é distribuída para os PESPAG aí de todos os Para o lugares. Brasil, para o Tá. Brasil. A morada hoje, se você for no supermercado, pode olhar lá que vai ter alguma tilápia de morada nova. Que legal. Mas lá é mais nesse sentido das férias, do feriado, né? Da turma de adolescência. E aí é mais na diversão mesmo, do encontro da família. Bacana. Matou minha curiosidade. Então vamos voltar para BH, Belu. É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lá em Brasília tá o mecânico, a decoradora tá por aqui. Elas ficam aqui, as minhas irmãs. E a decoradora é a E a personal. personal. Ah, que legal. Big. E você gerencia a carreira delas, de Não, empreendedorismo. a Valéria, minha irmã mais nova, né, a Big, foi a minha primeira mentorada, quando eu ainda estava em empresa. Quando eu nem sabia que existia essa questão de mentoria, né? Mas a gente tendo a expertise aí da gestão dentro das organizações, quando ela falou, eu quero trabalhar, formei, quero trabalhar, eu falei, a primeira coisa que você vai fazer é estabelecer um contrato, né? Então foi minha primeira mentorada. E hoje ela trabalha muito com o pessoal da terceira idade. Tá, vamos E pular estamos da escola agora do ensino médio. Você fez faculdade? Eu sou formada em publicidade e propaganda Bacana. Formou aonde? na Newton Paiva. Que bacana, que legal. Vamos contar um pouquinho da Newton, a época da faculdade? Era porque tomou uma bomba na sétima, hein? Não, mas aí Aí a bomba depois deu da start. bomba na sétima, Acabou. passou a estudar. Só brilhou. Só brilhamos. Como é que foi na Inclusive, faculdade? prêmio, destaque acadêmico da Legal. faculdade pelo projeto de comunicação para a Master Suca, com o slogan Um Doce a Mais, a parte da promoção de vendas toda lá é nossa. Prêmio da Bend, Associação de Marketing de Dados de São Paulo, pela ação Hora da Pizza. Foi muito sensacional. E também prêmio do Spocon com o projeto 5 anos Maçã Z, que era a agência experimental da Newton, onde eu fui atendimento e estrategista. E aí a gente fez essa ação que era troque horas extras por um estagiário da maçã. Aí nós mandamos pizzas para as 30 maiores agências de BH. Isso do tempo da DNA, propaganda, né? Que era meu sonho trabalhar. Na época, você formou quando? Por isso que eu acho que eu tenho a impressão de que eu já te vi. Eu formei em 2006. Nós fazíamos todas as formaturas da Newton Paiva. É porque o MacGyver, Era março e setembro. ele trabalhou na Filma E eram, Vídeo. e eram eventos, né? Então, era muito no... Era eventos lá no Minas Centro. Ah, o MacGyver te filmou. MacGyver, procura nos nossos arquivos algo que possa comprometer. Guarde. Está na Filma Vídeo. Tá na Filma Vídeo, MacGyver? E Pois assim, é. é tão gostoso, né, a gente recordar essa época, porque a faculdade de comunicação, eu lembro que Relações Públicas era o curso muito premiado, muito concorrido, né, nessa época. Mas tinha essa questão lá da publicidade, né, esses prêmios. E aí essa ação a gente mandou as pizzas para as 30 maiores agências, cronometrado 15:06. Porque 15:06, quem ia fazer hora extra já sabia que ia fazer hora extra. E o objetivo da maçã era formar os profissionais, né? Éramos estagiários. Então foi muito sensacional esse trabalho. Pegando o Newton, o start do curso, além da área de empreendedorismo, já teve a irmã que foi sua primeira mentoria, mas quando que você descobriu, falou, olha, eu quero ser publicitária, eu quero fazer relações públicas, eu quero me envolver no marketing, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer grandes ações, porque não é um curso, a gente pensa assim, eu tô no rádio há muitos anos, comunicação é uma delícia, é isso e aquilo, porque tem as dores, tem o ônus e o bônus, né? Então tem coisas que a gente, quando vai na metade do curso, fala, desanimei, não quero. Mas você já vi que é uma pessoa firmeza no que decidiu formar. Como que foi a sua escolha para esse curso? Olha, eu saí do colégio, da minha escola, já decidi que eu vou ser relação pública. Foi muito engraçado. Eu trabalhava numa agência de promoção e merchandising, que hoje não existe mais. Na época era líder de mercado, a layout, promoção e merchandising. Eu não sabia direito o que eu queria fazer. Quando eu formei, eu não sabia. Eu tinha o desejo de fazer psicologia. Mas aí eu trabalhava nessa agência
E um belo dia, a gente estava fazendo a seleção para lançar o Gatorade. É mesmo? Grande A marca. promoção, né, Aham. de vendas. E chegou uma pessoa, né, uma mulher que não tinha o perfil que a empresa gostaria para fazer aí a promoção do Gatorade. E ela falou comigo assim, Lília, eu preciso muito desse emprego porque eu tenho 5 filhos e eu estou passando dificuldade. Aí, quando ela falou isso, falei, bom, seu currículo vai ficar aqui, qualquer novidade a gente entra em contato com você. Mas aquilo me cortou o coração. Imagino. Aí eu falei assim, gente, eu não posso ajudar porque não vai ser possível selecioná-la para essa ação. E aí eu fiquei muito triste e falei, não posso fazer psicologia. Porque na minha ignorância daquela época eu pensei, eu vou absorver o problema de todo mundo. Mas como eu falei, eu sempre gostei de lidar com pessoas. E eu estava lá no meio da agência de promoção de vendas. Eu falei, bom, vou fazer isso aqui, promoção de vendas. O que é promoção de vendas? Publicidade. Mal sabia que promoção de vendas é uma ação dentro de um planejamento de marketing. Então, isso é até legal da gente falar da área da comunicação, né, Rodrigo? Porque as pessoas confundem o que é, de fato, o trabalho do jornalista, o do relações públicas, o do publicitário e do marketing. Monta tudo. E agora, com as redes sociais, aí, né, o social media ainda sintetiza a comunicação como se fosse só rede social, né? Então, a gente tem isso dá um podcast só para esse assunto, né? Mas a minha ideia era fazer psicologia. Aí, nessa situação, eu falei, não vou fazer psicologia, eu vou fazer publicidade. E depois que eu formei na publicidade, eu pensei, eu deveria ter feito relações públicas. Porque o relações públicas é o que faz o gerenciamento da comunicação interna dentro das organizações. Porque eu não tinha nenhuma intenção de ser empreendedora como um negócio. Eu queria era continuar trabalhando em empresas, né? Então, eu pensei isso. Mas a vida é como eu falo, a vida vai encaixando a gente. E aí hoje eu também faço trabalho de desenvolvimento humano pelo lado das soft skills, das competências. Né? Ah, eu andei stalkeando lá, eu vi muitas Mas palestras é um que você pouco participa e tal. Ô, Magaiva, é tanta coisa que a gente vai falar aqui que ela é embaixadora, ela corre atrás, ajuda a mulherada, sabe? Ela não é brincadeira, não, da Rede Mulher. Mas antes eu queria saber o seguinte, porque é um assunto, assim, muito vasto, né? Quem empreende hoje no Brasil, na minha opinião, não domina o assunto, acho muito difícil, porque você empreender com dinheiro, ok, show de bola, muito fácil. E eu escutei uma frase uma vez que é a seguinte, eu quero ver se administrar a dívida. E tem muita gente aberto hoje, trabalhando, e assim, é o capital de giro, o dinheiro entra, sai, paga aqui, paga ali, aquela loucura. Eu tenho um filho que é empreendedor, né? Da Digos Batata e Franga, nosso parceiro aqui também, o Rodriguinho. Evito entrar porque ele tem a própria forma de gerenciar e graças a Deus, para um jovem de 23 anos, está aberto há 2 anos, e ele mesmo é o videomaker dele, ele mesmo é quem faz as ações dele, as promoções dele, porque a gente está num mundo tecnológico. Nós temos aqui o nosso MacGyver, que na época dele, das coisas que eu já conversei com ele, filmar casamento, fazer fotografia, levava aquele tanto de equipamento, 2, 3, 4 câmeras, flash e não sei o que, não sei o que. Hoje em dia as pessoas pegam um baita no celular super moderno, leva. Hoje em dia, se a gente for falar um podcast inteiro aqui, você compactou uma coisa que é muito certa. A pessoa acha que o influencer é um cara formado em comunicação, é um cara formado em relações públicas, é um cara que leva o conteúdo. Por isso que eu acho assim, a palavra é muito forte, influenciar. Então eu acho que é mais só saber por quem você está sendo influenciado. Eu tenho um quadro na internet, qual é a boa figurinha, que são mensagens motivacionais, que é coisas que vão alavancar o emocional de alguém. Você tem o seu Instagram, e eu já vi lá vários conselhos, várias enquetes, várias pesquisas, que mostra a pessoa uma forma dela se engajar, de sair daquilo. Então, assim, só pra gente pincelar, para ir pro próximo bloco, falar da Rede Mulher, criar uma ação para uma empresa, mesmo ela não estando assim bem estruturada, porque deve ter ação para quem já está bem estruturado, tem ação, porque tudo é um custo, né? Olha, a sua empresa já é uma empresa bala, vamos pegar aí uma Coca, um Itaú, uma Bet, mas aí vamos pegar aqui o João da esquina, o vendedor de churrasco aqui, vamos pegar fulano. Como que é esse planejamento para criar uma ação da menor a maior? Uma ação de marketing.
Aí está relacionado com o orçamento, com o investimento, mas eu queria, como eu gosto de dizer, de dar 2 passos para trás dessa questão do empreendedorismo, né? Todo empreendedor, ele começa fazendo. E nós temos a cultura do fazejamento, né? No Brasil, nós temos a cultura do fazejamento. A gente não tem a cultura do planejamento. Mas como você disse, igual o seu filho está de parabéns, ele já tem 2 anos de negócio. A média trazida aí pelas pesquisas do Sebrae são os negócios, eles fecham na média de 3 anos. E por quê, gente? Porque a pessoa começa a empreender em países como o nosso, a maioria das pessoas empreendem por necessidade. O que é isso? Perdi meu emprego, vou empreender. Ou preciso fazer uma renda, então o que eu vou fazer? Né? Então a gente começa a empreender por necessidade. E aí a gente não tem investimento, a gente não tem recurso, a gente não tem patrocínio, a gente não tem nada. E muitas das vezes, quando a pessoa saiu da empresa, foi desligada, então agora eu vou empreender. Ela para e olha para o mercado e pensa, o que está dando dinheiro? E não o que eu conheço, o que tem a ver comigo, o que eu domino, o que eu sei onde é que eu estou entrando. Então, por isso que a maioria das empresas fecham em 3 anos. E eu falo para todo mundo que eu mentoro, primeira coisa que você trouxe, trabalhar com dinheiro é muito fácil, mas e sem o dinheiro? Então, quando eu vou mentorar alguém, eu falo, olha, primeira coisa, você tem que entender o seu fluxo financeiro. E o que você tem de investimento para esse negócio. Porque você tem que fazer um colchão, porque você não vai ganhar dinheiro no primeiro ano. As pessoas acham que sim, eu vou começar um negócio e já vou ganhar dinheiro. Nem sempre. Pode acontecer? Pode. Igual até a questão do infoproduto, né? Todo mundo, vou vender curso na internet. Gente, se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, estava todo mundo milionário. Vou pegar uma opinião sua, aí nem é do empreendedorismo, aí eu acho que já foi a necessidade que aconteceu no nosso país, no nosso Brasilzão, né? Eu gosto muito do brasileiro, porque o brasileiro, todo mundo fala que é o país do jeitinho, nunca. Não desiste, mas momento de pandemia, momento do desemprego, só dar uma opinião, porque eu sei que é um vasto assunto. Como que as pessoas acabaram se reinventando? Por exemplo, a gente vê engenheiro, advogado, médico, várias pessoas no Uber. Uber é um empreendedorismo, porque o cara, além dele estar rodando ali e tal, ganhando o dinheiro dele, mas e a manutenção do carro, essas coisas? O que você achou desse momento pandêmico que fez as pessoas perderem emprego e ter que se reinventarem? A pandemia foi um divisor de águas e eu posso resumir numa frase. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E aí, teve gente que conseguiu se reinventar, teve gente que tinha um colchão, né, um financeiro, e conseguiu fazer, e teve outras pessoas que não, que tiveram que realmente ir para outros tipos de trabalho, como o Uber. Eu posso falar que o Uber é um empreendedorismo? Ele é uma prestação de serviço, que você vai gerar uma renda, como uma renda extra. E que muitas pessoas vão para o Uber sem pensar nisso. Porque é uma mudança no mercado, como você trouxe, que... O que as empresas também estão fazendo hoje? Eu não vou ter mais funcionário, eu vou ter um prestador de serviço. Você monta o seu CNPJ e me presta esse serviço. Aí você vai ter, aparentemente, o salário maior, mas você não contabilizou seu 13º, né? O seu fundo de garantia, suas seu INSS, férias, que você não seu pagou. INSS, né? Então, assim, é como você disse. Mas foi uma saída boa o MEI, não foi não? O MEI para as pessoas que vêm se formalizar, sim, com certeza. Porque aí, primeiro, principalmente no caso das mulheres, que o financiamento é um dificultador. Desde sempre, né? O lidar com o dinheiro é algo que é mais desafiador para as mulheres. Então, se você tem um registro, se você tem um CNPJ, você consegue fazer um empréstimo, você consegue, né, ter esse financiamento, você consegue também... ter licença maternidade, você tem algumas garantias. Agora, uma coisa que eu preciso falar, que muitas pessoas também abriram o MEI e, por não ter faturamento, acha que não precisa pagar a guia. Aí vira dívida ativa. Eita, aí o leão chega bonito. Mas, como que eu posso resumir essa questão da pandemia? Muitas pessoas tiveram que se reinventar mesmo, as empresas tiveram que se reinventar. A gente nunca tinha vivido uma pandemia.
Então, foi uma coisa nova para muitas pessoas. Teve gente que conseguiu, teve gente que não. E não só pela pandemia, muitas pessoas que estão sendo demitidas por causa das novas tecnologias, né? São muitos vieses, precisam aí estar em constante aprendizado. Não só necessariamente o aprendizado escolar, mas o aprendizado das competências, do aprender, né? Paletó curto, MacGyver. Não é fácil não. Vamos nós? Nosso apoio cultural? Então vamos. DJ Marcinho Mendonça. Garoto. Vou esperar você procurar aí, pode ficar tranquilo. DJ Marcinho Mendonça, contrate para sua festa há mais de 20 anos, o seu evento é com ele, Marcinho Mendonça, o Instagram é @MarcinhoMendoncaB, o telefone é o 980136941. MacGyver, eu quero saber que dia que vai ser o churras aqui. Boutique da Carne, onde você encontra carnes de primeira qualificada selecionada para a sua festa, o seu evento. Na Boutique da Carne você encontra um delicioso pão de alho, atendimento de primeira. E o carro-chefe é a nossa picanha. O telefone é o 99502-4247, Avenida Jequitinhonha, 982. O Instagram é o @Boutique da Carne Boi na Brasa. Ô Teles, o MacGyver filmou seu casamento, manda uma picanha pra gente, meu querido. Pelo amor de Deus, pra gente fazer aquele churras. Meu garoto aí, MacGyver. Digos Batata e Frango. Tá bem pontuado no iFood lá de Santa Luzia. Parabéns, viu, Digos? Segue lá. Digos_Delivery. E peça o seu lanche pelo 98342-2589. GF Agro Rações. Tudo para o seu animal de pequeno, grande e médio porte. O telefone é o 97571-2894. O Insta é o @agro_raçõesgf. E o nosso Pix já caiu, hein? Nada ainda. E se você quiser ser um colaborador do Terraço Podcast, você pode fazer o seu Pix aqui, né, MacGyver? No 989382630. Gente, qualquer valor. Eu e o MacGyver fizemos uma reunião essa semana, conversando bastante, falando, poxa, tá uma luta aquilo lá, né, meu irmão? Eu falei, tá, MacGyver, uma luta. Você acha que seria muito ofensivo, agressivo pedir um Pix lá? Eu falei, acho que não. Tá todo mundo pedindo Pix pra tudo aí. A gente fala de verdade, porque pra gente trazer as pessoas aqui, né? Fazer esse bate-papo sem amarras, conhecer histórias maravilhosas. Então, se você quiser ser um colaborador, colocar sua marca aqui na tela, que bacana, olha, a marca aí da Ariane Perfumes, a marca da Boutique da Carne, da GF, dessa galera que tá com a gente. Olha que legal, a cada time vai passando aí, a gente contando histórias aqui. A gente tá falando sério. Curte, comenta e ativa o sininho. E as redes sociais, o nosso Instagram é o Terraço Podcast, mas a gente tá querendo muito que você se inscreva no nosso canal. Tô doidinho pra levantar uma placa de 1000 seguidores aqui, com MacGyver, daquele jeito, todo animado. Então você se inscreve lá no Terraço Podcast no YouTube. Tá certo. Gente, muito obrigado a todo mundo que durante a semana tá enchendo o direct do Figurinha, querendo vir aqui no podcast, querendo saber quem é o MacGyver. Muito obrigado, viu? Todo mundo vai vir. Aqui tem espaço pra todo mundo. MacGyver, a fera aí. A fera do empreendedorismo tá aqui, MacGyver. Você pegou com cedo, chegou cedo, viu, MacGyver? Tô sabendo que chegou cedo aí, tomou um café. Você perdeu o trem, ela não. Não perdi não, cheguei no horário, faltando 5 pro horário marcado. Tava aqui na... MacGyver, você também quer acabar comigo. Ô, Lilian, só uma arrastadinha pra trás rapidinho. Trabalhou na droga, Lilian, já contou história, que foi vovó, foi papai, foi história lá. E 15 anos, né, bem novinha. Já era ali um gancho. Trabalhou lá com o paizão e era diferente, né? Porque hoje em dia a gente tem a loja física, mas o que vende também no celular, né? Nas entregas. Hoje acho que a pessoa não precisa sair de casa pra nada. Você recebe tudo em casa. Você recebe tênis, armário, bolsa, relógio, remédio, comida. Mas naquela época as pessoas saíam pra ir na farmácia. Pedir uma experiênciazinha que você lembra lá da farmácia, tempos bons, tempos que não voltam mais. Conta aí. Os bons tempos eram atender as pessoas, né? Realmente atender. Como eu disse, eu sempre gostei de lidar com as pessoas, então servi-las, atendê-las. Já estava ali naquela... Era uma empresa familiar e era conhecida, né, lá no entorno do Estadual Central. Então... era isso, o atender as pessoas, bacana. Servir. E como se tornou a idealizadora da Casa Criativa BH? É a Casa Criativa. Eu falo que todo mundo que chega lá prospera. É um espaço de desenvolvimento
onde a gente trabalha esse desenvolvimento de habilidades, né, do comportamento empreendedor e do desenvolvimento também através da arte, através da música, através da dança. E eu gosto de dizer que a minha experiência, que eu deixei de falar anteriormente, é que eu comecei a trabalhar lá na farmácia, mas eu já passei em consórcio, na agência, no Hospital Psiquiátrico Galba Veloso, Viu 4 que tem anos. história, Magávia? Porque ela quer só falar do empreendedorismo, aí tem história bacana demais. Deve ter aquele relacionamento interpessoal. Ela é de humanas, Magávia, não é de números, não. É de humanas, ela bate papo, ela tem uma saída legal. Então aí você, lá na Criativa BH, é só para mulheres? Não, é misto. Uhum. As pessoas têm essa impressão de que eu trabalho só com mulheres por representar a Rede Mulher Empreendedora aqui em Belo Horizonte, né? E fazer esse trabalho que eu entrei na rede aqui em 2016. Então, as pessoas veem muito eu nesse lugar do trabalho com as mulheres, mas eu trabalho com Todo mundo. todo mundo, né? Uhum. Com todo mundo. Mas esse viés aí da rede se sobressai nesse sentido das ações mesmo. Tá, lá na Criativa BH, o que acontece lá? Palestras, reuniões, workshops. oficinas, que tivemos lá semana passada. Eu Essa vi no semana, Insta, conta aí. Terapia do riso. Viu, Magari? Eu vi Na você falar que não ia perder por verdade, nada. gente, na verdade, isso é o Inclusive, yoga do obrigado, riso. você mandou pra mim, falou que tinha um par de cortesia, infelizmente não deu pra mim ir com a... Como é que chama a atriz? Fabiane Aguiar. Fabiane Guiar. Muito bem. Fabiane, ela é especialista nessa metodologia, né, do yoga, do riso. E as pessoas ficam, o que é isso, Lília? A gente vai ficar aí rindo de qualquer coisa? Vocês vão vir aqui para rir mesmo, porque o riso é terapêutico. Porque o cérebro não sabe se a gente está rindo porque a gente está rindo mesmo ou porque a gente está fingindo. Então, eu convido todo mundo a fazer esse exercício. Tá em casa, tá assistindo aqui o podcast. Eu sei que vocês estão gostando, que vocês estão amando, mas dá um sorriso para ver como é que muda. Dá um sorriso, Magari. Dá um deixa eu ver. sorriso para ver como é que muda a energia. É. E é nesse sentido que isso é da metodologia, né, do yoga do riso. Trabalhando aí a neurociência nesse sentido de você mudar a energia, começando pelo corpo. Né? Essa coisa de energia é muito real, né? Você... É muito real. E outra coisa que a gente tem muita saída lá é a questão da dança-terapia, a questão da arte de falar e aparecer, porque todo mundo hoje quer se desenvolver nessa competência da comunicação. Né? Quem não tem essa habilidade nata e deseja desenvolver para gravar vídeos para a internet, para fazer a propaganda do seu próprio negócio, né? A gente também tem muita essa procura. Isso é muito legal, né? Porque quanto mais você consegue fazer suas próprias ações, não terceirizando tudo, porque o custo de vida hoje, estou dizendo de vida, imagina do empreendedor, ele não é fácil, né? Tá todo mundo garimpando. Tô falando do ser humano normal. Vamos garimpar um preço de um café, né, Magari? Magari, que cafezinho, hein, Magari? Tá uma delícia. É aquele? Yes. É. Ô, Magari, você nem pra me falar, hein? Eu vou querer tomar mais um pouquinho. As coisas estão muito difíceis, estão muito... Não vou dizer sombrias, mas a gente tá vivendo uma inconstância no momento atual. A gente vive momento de guerra, a gente vive momento de instabilidade. Eu não gosto muito de falar aqui, eu sempre falo com o Magari que eu não misturo religião, política e futebol aqui, porque eu acho que é muito amplo, mas você tem que dominar muito a ponto de abrir vários espaços e aquilo talvez saia do controle e se torne uma rincha. Mas a gente está vivendo um momento de que tá todo mundo, na minha opinião, quem está conseguindo segurar o pé para não fazer, dar passos maiores que a perna. Você sabe melhor que eu. As pessoas arriscavam mais antigamente, né? Olha, vamos investir ali X valor. Beleza, bora, Lília. Hoje a pessoa, ela quer conhecer demais, ela quer saber demais, quer se envolver demais. Vou até pegar esse gancho e te perguntar sobre isso. Quando as pessoas estão lá na Casa Criativa BH, nas suas palestras e tal, qual que é a resistência de investir, de dar um passo a mais, de você tentar convencer alguém de fazer uma ação e ela sempre tá ali um pouco com o pé atrás?
quando a gente pensa no desenvolvimento de alguma ação, a gente tem que pensar no objetivo. Quando a gente vai fazer um trabalho de comunicação, a gente sempre pensa no objetivo. E nesse objetivo a gente tem que pensar o quê, o porquê, quanto e depois avaliar se isso aconteceu ou não, né? Então a gente contextualiza isso antes, porque talvez eu não me fiz entender, né? O nosso objetivo lá, além de auxiliar as pessoas a desenvolver os negócios, é desenvolver essas habilidades, essa questão do refletir mesmo, dos dados. Porque uma das coisas que eu achei mais interessante aqui do podcast, que eu falei, nossa, eu quero muito fazer parte, é que aqui você está trazendo a história da pessoa, está trazendo do negócio e mostrando que tem uma trajetória. Porque hoje, com as redes sociais, muitas vezes a gente só vê o final. A gente não vê o que foi trilhado. Ninguém tá aí. postando tristeza, né? Tá todo mundo postando só alegria. O meu medo é esse. Por isso que eu acho que é mais difícil lidar com essas coisas. E aí, por isso que eu falo que a nossa responsabilidade, tanto lá fazendo as atividades da casa, né, o meu trabalho em si, quanto pela rede, é mostrar isso. Gente, olha, não é assim. A gente tem que avaliar isso aí com cautela para que a gente possa realmente dar passos com segurança. Tá sendo filmado, né? Esse cavaleirismo aqui comigo. E o cafezinho, cadê? Pega a garrafa, vamos colocar um café pra Lília aqui, pra ela poder falar uma coisa pra mim aqui. Eu entendi muito bem que ela é uma mentora, Magali. Então, assim, deixa eu ser igual o... Como é que ele chama, que veio aqui, que mandou uma carta pro rei? Samuel, né? Samuel mandou uma carta pro rei, veio aqui. Grande abraço pra você, viu, meu querido? Um beijo pra você, pra sua família. Foi um prazer receber você aqui no podcast. Que garota inteligente. Mandou uma carta pro príncipe, mandou pro rei, foi respondido. Aqui, ó, ele me ensinou aqui, ó, com toda... Ó. Aí você pega, Magali, aqui, ó. Pra tomar um cafezinho. Obrigado. Aí, eu tô dizendo o seguinte, eu digo na dificuldade, assim, porque todo mundo vai lá assistir uma palestra sua, uma mentoria. Eu vou lá, eu e o Magali, olha, a gente quer dar um up, um plus no nosso podcast. Só que a gente vai escutar tudo aquilo que os grandes palestrantes, né, do Cortella agora me fugiu aqui, Magali. Eu ia falar ele aqui, mas ele é meio político, vou deixar pra lá. O Cortella e outros palestrantes, a ideia é entrar na mente da gente, mostrando, destravando o potencial de cada um. Olha, você tem potencial pra isso. Desde a hora que chegou, eu já vi que ela, Magali, ela vai sentar 40 minutos com a gente aqui, ela invade o cérebro da pessoa e fala, olha, você pode, você vai conseguir. Porque a ideia é essa mesmo, é passar uma energia sempre positiva. Mas como a gente tá vendo nesse momento de insegurança do empreendedorismo e do geral, eu acho que seu trabalho está sendo muito mais árduo, porque você está tendo que bolar um discurso, uma palestra que vai realmente convencer, vão até pular para a rede mulher, aquela mulherada, porque hoje em dia tá... onde é o lugar da mulher, Magali? Aonde ela quiser, né? Aonde ela quiser. Mas eu penso o seguinte, Rodrigo Figurinha, eu não tenho medo de ser cancelado, porque eu sei quem eu sou, é a pessoa que eu sou. Essa coisa de ser... Eu sou empoderada. Mas aqui, vamos devagar com que o santo é de barro. Porque as pessoas, as mulheres, às vezes estão confundindo o que é ser empoderada do que ser... Não, todos nós aprendemos. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Então, às vezes, esse empoderamento está sendo confundido com poder. Então, eu acho que mulher empoderada não é mulher poderosa. É a minha opinião. Agora é com você. E, na verdade, a gente não está lá para falar, olha, você pode, você quer, você pode, você quer, se você tem as competências e se você tem esse objetivo. Por isso que eu gosto de falar que empreender é ter autoconhecimento, principalmente. Então, que às vezes fica claro para mim, e aí me faça outra pergunta se eu não conseguir trazer essa resposta, tá? Mas a gente não vai, por exemplo, a pessoa que busca uma palestra, ou, por exemplo, a terapia do riso, ela está querendo aquela atividade. Agora, uma pessoa que busca a mentoria, aí é o quê? É a gente fazer praticamente, quase, né? É diferente, mas é para ficar mais fácil. Como se fosse uma consultoria. Primeiro, nós vamos fazer um diagnóstico, nós vamos ter um ponto de partida. E não existe uma fórmula mágica para todo mundo.
Existem ferramentas, como, por exemplo, uma ferramenta de análise de perfil, onde você consegue identificar o seu perfil e as suas habilidades, que aí você sabe até aquilo que você precisa buscar em parceiros, em equipe, em outros, e os seus objetivos. Então, a ferramenta existe, mas a pessoa, cada um é único. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não coloca todo mundo numa forma de bolo e olha, esse é o segredo do sucesso. E tem uma coisa que dá para explicar isso muito claro. Vamos pensar, um modelo de negócio, uma franquia da Cacau Show, é um negócio validado? Sim. É um negócio rentável? Sim. É um negócio que está todo estruturado? Sim. Por que tem franqueado que quebra? Porque não segue as regras de como é aquele processo, na minha opinião. Tanto o sub que você vê aberto aí, mas aquilo tudo tem um padrão, né? Aquilo é um padrão. Você adquire a franquia, mas você tem que fazer com aquele mesmo pão, com aquela mesma salsicha, com aquele mesmo coisa, com tudo aquilo do mesmo jeito. Só que a maioria quebra porque começa a inventar moda e sai fora do roteiro, do script. Na minha opinião, posso estar falando bobagem. A maioria quebra, sabe por quê? Primeiro princípio da contabilidade, princípio da identidade. Mistura o que é pessoal com o que é do negócio, dinheiro. Segundo, às vezes não entende o que é aquele segmento, então entrou de braçada achando que ia fazer o negócio. Eu não entendo, eu não sei nada de pão, não sei nada de atendimento ao cliente, né? Não conhece o próprio negócio, o próprio segmento, o ponto está incorreto, né? Podem ser várias questões, mas também gestão de pessoas. Qual que é a maior dificuldade dos negócios hoje? Funcionário. Verdade. Porque, assim, na maioria das reclamações que eu vejo lá do meu filho, o Rodrigo, ele sempre tem, por exemplo, ele mexe com um produto só de delivery, então ele precisa de motoboy. Então, na maioria das vezes, ele tem problemas com isso, mas o dele não serve como exemplo, que é uma parada caseira e é muito legal. Na minha opinião, o sucesso de tudo começa com o caseiro. A equipe dele, né? Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para toda a equipe da Digos, tá lá, a dona Eva, que comanda a cozinha, né? Um abraço lá pro Felipe, motoboy. Então ele envolveu a avó, que é a cozinheira, o braço direito dele, né? Ele envolveu o tio, que é o motoboy dele, mas ele agora, pelo crescimento, ele começou a envolver pessoas de fora. Então, na maioria das vezes, ele tem um problema. Por exemplo, o tio entrega e volta correndo. Talvez o motoboy vai entregar, se vier um amigo no caminho, vai parar, bater um papo, ele não quer saber do tempo, da logística e tal. Talvez esses tipos de coisa possa acontecer, não só lá com o Rodrigo, mas com milhares de pessoas. Tem gente que trabalha e fala, hoje eu não vou. E isso é o que acontece. Hoje então, eu não vou, do nada. Então, tá vendo que não é só o modelo de negócio, ou só a ideia? São tantos outros desafios que um empresário passa, que aí cada caso é um caso. Então, eu não posso virar para você e falar assim, você quer faturar lá, não sei, 300 mil mês, você vai comprar a franquia. Não, pode ser que dê certo para você, Exatamente. Pode não ser que não dê. E aí uma coisa que eu até dei parabéns pro MacGyver quando eu cheguei aqui, porque ele é o rapaz dos bastidores, É e eu mesmo? gostei muito. Deixa eu ver, que você falou com ele, que eu gosto de acabar com ele, deixa eu ver. Você falou até num podcast anterior da questão dos bastidores, Sim. né? Porque hoje em tempos de rede social, e aí entra muito nisso, na moda do empreendedorismo feminino. Não é moda, gente. Empreender não é para amador. Você tem que se capacitar, você tem que ter competência. E quando a gente fala de competência, o que é? A atitude, que entra aí na vontade de fazer, conhecimento técnico, que é daquilo que você está fazendo, os livros, os cursos, Sim. e a habilidade, o saber fazer, né? E aí é nisso que eu estava falando com o MacGyver, que eu dei parabéns para ele, porque ele é empreendedor nato, né? Ele faz e acontece aqui. E aí eu falei para ele, olha, essa vontade de fazer, isso não ensina. Fala isso com o MacGyver, não. Você tem, ou mas eu você nem entro tem, aqui. ou você não tem. É igual a propaganda do estilo, vocês Isso lembram? é verdade, eu falo muito Então com é ele. muito nesse sentido. Quando você vai pensar um negócio, aí por isso que eu falo, as pessoas que eu oriento primeira coisa, como que está a sua questão financeira? Porque quanto tempo você consegue segurar a onda Sim. se você não fizer esse faturamento? E aí, o que você precisa desenvolver para você poder realmente desenvolver esse negócio? Se desenvolver e desenvolver o seu negócio. Porque aí não é só a propaganda. É a gestão, é o marketing, é o financeiro, é o que mais?
São tantos vieses, É equipe, né? É um modelo de negócio. Então, quando você me pergunta assim, quando a pessoa chega lá, como é que você coloca coragem aí nela? Primeiro que a coragem já tem que estar dentro dela, eu não consigo colocar. O que eu consigo é, através de metodologias, auxiliar a pessoa a achar as suas próprias respostas, porque somos criativos. Então, se eu te der um problema, você vai me trazer uma solução. E principalmente isso, eu gosto muito da máxima, a solução está no problema. Teve um diretor de uma empresa que chegou para a gente, porque eu faço a parte de publicidade, né, lá pela Pop Art. Mas teve um outro caso, o diretor chegou para a gente e falou assim, nós estamos com um problema na nossa equipe de vendas. Aí eu, que interessante. Então, se é um problema com a equipe de vendas, tem que treinar a equipe de vendas, né? Então, é treinamento. Sabe qual era o problema dele? Fizemos 5 pesquisas. O problema dele era estoque e sistema. Então, assim, são tantos vieses que você não pode olhar para uma ponta. Você tem que analisar o negócio como um todo. Então, por isso que começa pelo desafio, ou pelo problema. A partir do problema, aí a gente vai ver o que você deseja fazer. Na verdade, você filtra, né? Você vai filtrando as Tem coisas. que filtrar. Deixa eu saber o que está acontecendo. Eu até falei no bastidor É como com se você fosse aqui. um diagnóstico, né? Você começa de um diagnóstico. Exatamente. As pessoas, às vezes, chegam, igual, é muito engraçado, até mesmo lá na Casa Criativa. As pessoas chegam, a casa é grande e tal. Nossa, você podia fazer isso, podia fazer isso, podia fazer isso, podia fazer isso. Aí agora eu aprendi com um consultor, colega meu, que foi da Fiat muitos anos, eu faço, me dê 3 saídas. Como que eu faço? Me dê 3 soluções. Eu uso isso agora com os meus clientes também. Para resolver isso aí, 3 soluções. Porque o apontar é fácil, mas e o resolver? Exatamente. Então, acho que entra nisso tudo. Eu não sei se eu me fiz entender. Fez demais. Eu pego até como exemplo a gente aqui, né? Eu falei no bastidor, mas vou tornar público. Quando surgiu o podcast, o Terraço Podcast, tudo nasce no papel. Como vai ser o nome? Tinha 10 nomes lá, mas não tinha o terraço. Eu falei, meu filho, aonde que vai espaço, ser? Vai né? ser no terraço, então tem que ser Terraço Podcast. Aí, conversa com um daqui, conversa com outro daqui, bate o papo com outro dali. Nossa, mas tem que ter um bordão, porque realmente todos nós temos que ter um bordão. Seria o quê? Um bate-papo livre sem amarras. Gostei. Que é o slogan, né? Na Vamos propaganda embora. a gente chama de slogan. Aí falou, mas como é que vai ser isso? Ó, MacGyver, você vai entrar com o seu talento de MacGyver, eu que transformei ele em MacGyver, porque ele não era MacGyver, ele era só o Flaviano. Mas no primeiro podcast, olha como é que as coisas são. No primeiro podcast deu tanto problema, hoje a gente pode falar que graças a Deus foi ao ar, né, MacGyver? E tá aí sucesso, um dos mais vistos, que é o nosso querido Fábio Boaventura. Alô, Fabão! Beijo pra você, meu irmão. Te adoro, obrigado pelas mensagens todo dia. Deu um problema na hora aqui, e eu cheguei, né, no tempo certo. Não foi bem adiantado, igual eu cheguei. Aí eu cheguei e já falou assim, nó, Rodrigão, tudo bem? Eu falei, beleza, Fábio, tudo bem? Eu tô aqui com o MacGyver, inclusive... Meio-dia. Eu falei, tô aqui com o MacGyver, igual a nossa amiga, chegou cedão. Aí tô aqui com o MacGyver, ele arrumou isso, arrumou aquilo outro. E ainda tivemos outros milhares de problemas que, graças a Deus, foram solucionados. Aí falou, então você vai entrar com a técnica, eu vou entrar com o meu dom de comunicação, que eu trabalho nisso há muito tempo, e a gente vai formando essa equipe. Eu e ele, faz tudo aqui. Um podcast gigante, ele tem umas 15, 20 pessoas. Aqui tudo que você vê na internet lançado, de imagem, de corte, de short, E outra, pra mim foi um desafio muito grande, e aquilo você fala, você quer fazer, você quer ser desafiado? Eu trouxe aqui veterinário, eu tô aqui de frente a uma publicitária, eu já trouxe aqui pessoas de A a Z. E ser um entrevistador não é fácil, porque você tá aqui, eu recebi um release, eu tô estudando. Mas é a minha forma de perguntar, de entender como que vai acontecer. Eu não posso ser dominado por quem tá aqui. Eu sou o âncora da entrevista. Então, olha, Lília, eu quero saber primeiro disso. Porque aqui é pra contar a história. É como se assim, Rodrigo, no final, eu me sinto realizado porque eu, de criança, com meus irmãos, com isso, com aquilo, você vai crescendo profissionalmente, né? Você não nasceu mentora, publicitária, formada em relações públicas. Você nasceu a Lília, filha do César, da Beth, aquela criança que brincou com os irmãos, que arrancou a sola do pé, que fez e aconteceu. Mas você, com a formação dos seus pais, que está no DNA, da sua mãe você tem 50%, do seu pai você tem 50%, e hoje esse talento que ajuda as pessoas. Então, assim, o termo empreender, ele é rico num bocado de coisa, mas ele é muito desafiador. Por exemplo, que agora, antes da gente ir pro próximo bloco, eu queria que você desse um conselho
Pra quem tá a ponto de desistir e já tem muitos anos, vai falar, agora eu tô sufocado, não aguento mais. Um conselho pra gente ir pro próximo bloco. Conselho, ó, eu quero te dar um conselho. Você que tá aí pensando em desistir de empreender. Você. Avalia. Aqui, ó. Porque às vezes desistir é a melhor opção. Por isso que eu falo que são dados. Isso tudo que você trouxe no sentido do desenvolvimento é quando a gente fala de um modelo de negócio. Quando a gente vai montar um negócio, a gente monta um modelo de negócio. Mas, de novo, dados do Sebrae. 50% das pessoas não fazem um modelo de negócio. Nós vamos pegar isso no próximo bloco, Magavi, porque existe suporte, né? Sebrae, eu adoro um programa, Magavi, que ela vai, eu acho que ela também vai gostar, né? No próximo bloco. Vamos que vamos, Magavi? Vamos. E quem que é, vovó? Olha o Empório aí, ó. Eu vou passar lá, Magavi, eu descobri o endereço. Eu vou citar seu nome lá. Vou pegar. Em frente à quadra lá da... Eu vou passar lá porque lá é o verdadeiro sabor da roça. Eita, a terra da tilápia tinha muita coisa boa sim, Magavi. Eu não fui lá não, mas tenho certeza que lá tinha feijoada, lombo recheado, linguiça caseira, almôndega, queijo artesanal e muito mais outras delícias. Tudo isso você encontra no Empório Vovó Cula, na Rua Juramento. O telefone é o 31999370691. Juramento que número, Magavi? 530. E nós vamos lá, Magavi, qualquer dia. Magavi, agora que eu tô assim um pouquinho, né, na correria, mas eu vim perfumar, tá? Ariane Perfumes Importados, faça sua encomenda. Ah, não, então vamos pra SGR aqui, desculpa, Magavi, realmente. SGR Loja, meu amigo Beto. Ô, Betão, tá na malhação. Você pode abrir a sua loja? Claro que pode. Pode ser abastecido com preço justo? Pode. Rodrigo, quero abrir uma loja que vende produtos eletrônicos. Você vai ser abastecido pelo Beto da SGR Loja, com produtos da Amazon. É Xiaomi, é um monte de nome, né? Realme e Apple. A SGR Loja tem os melhores preços para você. Na Rua Padre Eustáquio, 1206, no bairro Carlos Prates, Belo Horizonte. O Instagram é o SGR_Loja 1. O telefone é o 997345517. Código de área de Minas, Magavi. 31. Achei que você ia dar mole aí. É 31 porque o Beto abastece o Brasil inteiro. É isso aí, o código de área é o 31. Ariane, perfumes importados? Eita, só fragrância, delícia. Ariane Perfumes Importados, pra você ficar cheiroso. O telefone é o 992418553. O Instagram é o @ariane.moreira.984. E tem ele na tela aí? O último. Ah, e por que que você está com esse cabelo lindo? Por que que você coloca aquele óculos escuro no carro e faz... Eu que não posso, porque aqui, olha, eu tô sem cabelo e cabelo branco, mas você faz assim, ó. Você faz assim no cabelo, põe aquela música, Shania Twain from this moment. Ah, eu vou falar com você, aquilo tá sendo sucesso na rede social. Clemente, grande abraço pra você, obrigado pelo carinho, Clemente, que deixa o MacGyver lindo, barbearia unissex, telefone é o 993368262. Você quer que eu fale a frase? MacGyver, quantos anos você tem? Eu só tenho 50 anos. Aqui no Alto Veracruz, viu? Na Rua Desembargador Braulio, 1116, no Alto Veracruz. Ô, Clemente, falar nisso, não tem um minoxidil, uma pintura por figurinha, dá uma melhorada aqui no... Porque o figurinha só tem o olho bonito. E olho bonito em gente feia, MacGyver é... Olho mágico em porta de vidro, ninguém vai lá olhar. É difícil, né, MacGyver? Eu sou humilhado, mas tá bom, os humilhados serão exaltados. De volta com ela, MacGyver, coisa boa. Gente boa e inteligente, MacGyver. Agora vamos falar, eu gosto muito de pequenas empresas, grandes negócios. Adoro assistir esse programa, que eu acho o máximo. E eu acho que o suporte, o Sebrae é o mais famoso, né? Mas esse suporte tá aqui na nossa frente. É um suporte, na verdade, essa mentoria, isso que você faz. Porque muitas das vezes, é igual você falou, nem sempre a gente descobre qual é o tino, qual é o time, qual é o meu dom. Às vezes eu fico brincando, eu também, se eu tivesse empregado, eu ia fazer Uber. É a saída que eu tenho no momento, é a válvula de escape, né? Porque se eu quisesse montar, eu montaria um estúdio que eu domino, né? Gravar comerciais pros outros, fazer essas coisas. Então, muitas das vezes é a necessidade que faz o acontecer. Ô, querida, diga pra mim o seguinte, Estúdio Pop Art, que atende clientes como Fundação Dom Cabral, restaurantes, casas, você deve fazer muita ação por lá. Vamos falar um pouquinho e eu queria que você desse um start. O conselho dela me chocou, Magavi. Achei que ela ia falar assim, luta, vença, não desanime, batalhe.
desiste. Às vezes desistia a saída, MacGyver. Eu fiquei desconcertado. Eu falei, acabou com a minha vida. Mas a mola mestra não funcionou. Eu dei o gancho, falei assim, agora vai botar pra cima. O cara tá lá sufocado, ele tá precisando de uma palavra amiga, de ânimo. Ela vai falar, olha, não desiste, você pode. Eu ia até mandar um qual é a boa figurinha, mas ela falou assim, desiste, às vezes a saída é essa, procura outra coisa. Mas dá um start. Vai dar um start agora maior. Mas Não, tô brincando, eu acho que o que você falou faz sentido, que é gente. certo. Por exemplo, a pessoa tá há 3 anos no negócio, há 3 anos no vermelho, se endividando, não consegue sair daquela bola de neve, Tá certo. Uhum, né? verdade. Mas como eu falei, cada caso é um caso. Porque uma pessoa que está querendo desistir, mas espera aí, ainda existe uma possibilidade? Porque às vezes é por falta de processo, de uma organização, de ferramentas, né? De olhar aquele negócio como um todo, para aí sim ela começar a fazer. Mas vou ser bem honesta, né? Dados do Sebrae, a maioria das empresas fecham em 3 anos. A maioria dos negócios, para pegar um pé, 5 anos. 5 anos. 5 anos é aquela rotatória. Ou vou realmente fazer, investir, ou vou desistir. Eu tô brincando, sabe por Né? quê? Isso assim, numa média, né, gente? Isso é geral. Eu tenho um exemplo vivo, né? A minha esposa, ela ficou 15 anos com uma loja de noiva, junto com a mãe, essa mesma que faz agora a gerência da cozinha da Digos. Então chegou um limite na vida dela que já estava influenciando em tudo, no casamento, na vida pessoal, em tudo. E ela administrava dívida. Eu ouvi essa frase dela, ela falou assim, eu quero administrar com dinheiro, eu quero ver, Rodrigo, eu quero ver administrar dívida, mas foram 15 anos. Então ela sempre falou, mas é 15 anos de dívida. Mas eu dei carteira para minha mãe, eu dei carteira para meus irmãos, eu coloquei telhado na casa, eu fiz isso tudo devendo. E administrando uma loja de noivas, uma das mais famosas que tinha lá em Santa Luzia, que era a Michele Noivas. E aí, de uma hora para outra, quando o negócio chegou no ápice do fechar mesmo, que tinha que fechar, ela se reinventou e hoje é veterinária. Então, ela formou em veterinária. E o Rodrigo, que é o meu filho, o filho nosso filho, ele está aí no mesmo caminho de empreendedor. Eu queria muito que ele tivesse concluído a faculdade de TI, aquela coisa toda. Mas você trouxe um clarão em toda a nossa conversa aqui, que assim, eu fiquei vendo um filme passar. Como que eu ia obrigar ele a fazer TI se ele tá no DNA dele ser um empreendedor? Mas eu publicamente falo, garoto, faça então administração para você gerenciar seu próprio negócio. Mas tá indo muito bem, graças a Deus, tá show de bola. Então assim, quando você pega esses exemplos, principalmente, eu tenho um irmão também que é administrador de coisas, mas ele geralmente pega a empresa de alguém para administrar, então já tá, eu acho que já pega com dinheiro, então é mais fácil. Quando você vê um potencial, mas ele precisa ser lapidado, porque muita gente vai muito no afã, na volúpia de querer. Nós tivemos aqui o Daniel Champions, parabéns pela sua história. Que história, hein, MacGyver? Ele era ex-usuário de crack, de droga. Hoje ele tem 3 clínicas de recuperação, tá abrindo a 4ª clínica. Daniel Champions, você deu uma aula aqui no seu podcast, show de bola. E hoje você está dando uma aula para as pessoas que estão precisando de mentoria e empreendedorismo. Dá aquela clareada para a pessoa que tá com aquele potencial, mas não tá sabendo botar para fora. Aí que entra a questão do autoconhecimento, das ferramentas, como análise de perfil, entender onde que eu tô. Se eu virar para você e falar, eu te passei o meu telefone, você tá perdido, o que você vai me perguntar? Se você falar para mim, eu estou perdido, qual que é a pergunta que eu vou fazer? Não é aonde você está? Então, é começar por isso, entender ali onde você está e o que você quer fazer. Porque através dessas ferramentas a gente vai achando essas respostas, que são pessoais, individuais. Essas ajudas empresas que você faz, eu vi aqui, né? Ajuda as empresas e profissionais a construir suas carreiras e marcas. Por exemplo, teve uma época da minha vida, eu recebia todo dia uma ligação de patente. Patentear figurinha, patentear não sei o quê. E eu fazia Rádio Toca Tudo na época, era uma web rádio, nem era minha, era do Washington, um projeto Amor que eu tinha com ele muitos anos. Queria até mandar um abraço para ele, que momento bacana, né? Muitos projetos Amor trazem pra gente tanto conhecimento, porque na minha opinião, tô falando assim, vai ser difícil a pessoa mudar minha cabeça para falar que o dinheiro é tudo. O dinheiro é uma necessidade, nós somos escravos dele, porque sem dinheiro você não come, sem dinheiro você não toma um remédio. Ele é um meio que te viabiliza mas as coisas. Eu gosto mas mais não de só, conexões, né? Eu gosto disso aqui, ó.
tete a tete, te conhecer, saber quem você é. Porque às vezes um conselho seu vai valer muito mais que R$ 1.000 que você me der. Vai muito mais. Outro dia eu e o MacGyver tivemos um entreveiro de ideias. Ele falou, você acha que eu fui filmar um casamento? Aí o cara passou, abriu, bateu na minha máquina, estragou e tal. Olha o prejuízo que eu tinha se eu fosse um projeto amor. Eu me recolhi, falei, eu vou guardar a oportunidade. E hoje é a oportunidade para falar para ele o que eu devia falar no dia. Eu já fui fazer 1000 projetos amor. Amor é de graça. E se eu tivesse saído da minha casa, viesse um carro, batesse no meu e me machucasse? Eu era a máquina do MacGyver. A máquina da lente de R$ 1.000, de R$ 10.000, de R$ 50.000. Porque eu sou o meu produto. Eu sou um locutor, um comunicador. Você é o seu produto. Cadê o seu produto? Eu, Rodrigo, eu, com o meu estudo, com a minha ideia, com a minha capacidade. Então, assim, eu não falei isso com ele no dia, que eu aguardei pra ele entender que, tipo assim, eu sei que tudo tem que ter um custo. Aqui tem energia, tem internet, tem um monte de coisa. Mas tem conexões, que daqui pode nascer um negócio que amanhã ou depois, sei lá, 3 meses, 1 ano, 10 anos depois, eu recebo um telefonema. Uai, Lília? Quem que é Lília? Oi, Rodrigo, tá joia? Deixa eu te falar, estamos fazendo uma grande ação aqui, querido. Sabe pra quem? Nós estamos fazendo pra Stellantis, a Fiat. Estamos precisando de um locutor aqui, de um cara pra cima, alto astral, delirador igual você. Vem aqui, tô aqui com uma pauta, uma lauda pra você e tal. Ó, o contrato, 10 mil te atende, tá bom pra você? Então, as conexões, elas são muito mais valorosas do que o dinheiro. Às vezes a gente vive experiências ruins, como a Michelle viveu na Michelle Noivas, como o MacGyver viveu, que aqui eu não vou citar para preservar, mas o MacGyver viveu uma história muito ruim, porque ele com esse talento dele, ele também montou algo com alguém, não deu certo. Então um dia eu falei com ele, você já viu, MacGyver, aquela mulher ferida, que ela não se abre pro amor nunca? Porque todos nós passamos os nossos traumas. Eu não posso viver o que você já viveu e o que vai viver. Você não pode viver o que eu já vivi e ainda vou viver. Só você sabe a dor e a delícia de ser quem é e só eu sei a dor e a delícia de ser quem eu sou. Então hoje eu fiz essa parceria com ele, pela nossa amizade e tudo, eu valorizo mais a nossa amizade do que o podcast. Se amanhã você me falou assim, Rodrigo, se esse podcast que me der 300 mil, opa, vamos sentar e conversar. Vamos sentar, eu e ele, MacGyver, e aí? Você acha que você vai trazer dor de cabeça pra gente? Porque é passageiro. Tem a dor da Mega Sena que já morreu. Tem a dor da Mega Sena que já quebrou. Então, essas coisas, assim, eu vou tentando lapidar ele, que o coração dele é maravilhoso. Mas esse homem tá colocando cada cabelo branco na minha cabeça, que eu tô falando com você, não é brincadeira, não. Estamos chegando na reta final, MacGyver? Estamos chegando na reta final? Tranquilo. Então, assim, agora é a sua hora de fazer todo o seu merchan, o seu contato, suas redes sociais, o trabalho que você já desenvolve lá no estúdio, para empresas mesmo, não só para empresas, grandes, pequenas, médias. Na sua câmera ali, fica à vontade que o espaço é seu. Obrigada. Esse termo das conexões é netweaving. MacGyver, quase que eu falei, é porque eu não lembrei. A nossa professora de inglês que veio aqui, a Geide, ela me falou isso, mas como eu não lembrei, eu fiquei caladinho, tá? É melhor, né? É melhor, né? Porque nosso inglês é fluente, né, MacGyver? Hello people, night are... Mas eu queria primeiro agradecer pela oportunidade, né, dessa conversa deliciosa aqui. Eu acompanho o trabalho de vocês e gostei muito dessa ideia de trazer a história, de não falar que é só, a pessoa chegou aqui, mas tem essa jornada, né? Tem esses percalços, essas pedras aí no caminho. Apesar que ela fugiu, viu, MacGyver? Ela não contou se ela era namoradeira. Ah, tem filhos? Não tem. Não tem, né? Sou mãe de pet. Ela não falou se era namoradeira. Ela foi esquivando, MacGyver. Ela só falou do empreendedorismo. Ela falou, antes que eles me perguntam se eu fui namoradeira, se eu tenho filho, se eu fui casada, se eu namoro, deixa eu esquivando. Mas, assim, história linda porque... Ela tava aqui em BH, ia pra Morada Nova, passeava, sabe? Tenho certeza que foi aquela moça com os irmãos que teve uma família feliz, brincalhona. Essa irmãzona aí que... Projeta amor com a irmã do personal, viu? A decoradora ou a personal que foi a sua primeira mentora? Que você... Minha mentorada, né? Mentorada. Personal. Personal. Foi Projeto Amor, viu, MacGyver? Foi 0800. Foi Projeto Amor. E muito bem amado. Obrigada. Mas o merchan é porque publicitário sabe fazer propaganda para os outros, gente, né? Eu sou um pouco tímida nesse sentido, mas essa parte do desenvolvimento de competências, quem está se sentindo perdido, que está querendo entender, tanto no sentido da carreira ou no sentido do empreendedorismo, pode me chamar para a gente fazer essa análise de perfil, entender qual que é esse cenário e aí a gente verificar o que é possível trabalhar.
E quem tiver aí nesse momento de desistir, principalmente, vamos conversar primeiro. A Magai mudou, antes hein? de desistir. Mas no sentido de que, às vezes, desistir é a melhor opção. Sim. Mas às vezes não. Então, a gente tem que analisar, né? E a questão lá da Pop Art, queria mandar um abraço para a Lívia e para o Pablo. A gente atende clientes de diversos tamanhos, desde pequeno empreendedor até empresas maiores. É nessa parte da construção da identidade visual. Que hoje a gente fala muito de inteligência artificial, mas será que a inteligência artificial consegue pegar a essência mesmo? Aquilo que só nós, né? A empatia, aquelas sensações que nós humanos é que temos. Então, a gente desenvolve site, marca, cartão de visita, loja online, tudo, né? Telefone, e a casa Instagram pra galera. criativa são as oficinas. Eu, então, sintetizo isso tudo no Instagram, Lilian Álvares Oficial, que eu convido vocês a seguir. Sensacional. Podemos, MacGyver, na aberta? Gostou, MacGyver? Bom demais. Eu sei. Chegamos ao final de mais um episódio do Terraço Podcast, agradecendo a você, principalmente você que está se inscrevendo no nosso canal, obrigado de coração, tá seguindo a gente no @oterraçopodcast no Instagram. A fé não limita a Deus e Deus não limita a fé. Tudo pode aquele que crê. Nunca peça a Deus coragem sem amor, pois com amor terás coragem para lutar por tudo aquilo que ama. Sorria, sorria, dá um sorriso. Sorria. A terapia do riso. Porque o sorriso formoseia o rosto nos traz a esperança de um Brasil melhor. Vou lançar aquela, Magai, porque é o seguinte, nós somos balões cheios de sentimento, vivendo no mundo de alfinete. Não deixe ninguém estourar o seu balão, porque você é o amor na vida de alguém. Beijo, valeu, até o próximo!